favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu imagino que todos estejam me vendo e ouvindo perfeitamente. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Bank-Risk. Elias, Doá, vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Tá ótimo. Bom, gente, eu vou mudar. Alguém só precisa fechar os microfones. Obrigado. Obrigado. Eu vou mudar para o nosso PowerPoint por um minuto para fazer as apresentações. Vocês estão vendo a minha tela do painel Bank-Risk, pessoal? Elias, Doá? Ainda não. Só vemos a sua imagem, Disseu. Ok, um minutinho só. Share screen. E agora? Sim, perfeitamente. Legal. Bom, agradecemos a todos por mais essa live. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre o mercado financeiro. Nós, quando programamos essa live, não imaginávamos nos últimos 10 dias serem tão exciting como foram no mercado financeiro. Tivemos várias idas e vindas de notícias, não era nosso planejamento esse, mas, enfim, acho que a live acabou ficando numa boa hora para a gente discutir uma série de assuntos relacionados a esse novo mercado financeiro que está nascendo. Eu vou passar aqui rapidamente algumas instruções para hoje. Eu já me apresento. Bom, como de costume, para evitar ruídos externos, a gente fecha os microfones durante as apresentações. Se você tiver algum problema técnico, tem o nosso pessoal de suporte que está à disposição pelo e-mail que está aí, contato@bancrisk. A participação de todos via chat é no final das apresentações, então, por favor, guarde a sua pergunta para esse momento. Se você tiver feedbacks e perguntas para fazer sobre os temas que não forem elucidados na hora do chat, por favor, também pode entrar em contato com a gente por e-mail. Essa live é gravada e ela fica à disposição de vocês durante 2 dias, sob demanda, ou então no nosso canal de YouTube. Ela também vai estar disponível. Hoje seremos em 4 fazendo essa apresentação. Seria eu, Dirceu, o professor João Carlos Doá, o Elias Alves, que é o gestor da nossa área de banking, e o nosso convidado super especial, o professor Lacerda Carneiro, a quem a gente já deixa um grande agradecimento por estar aqui conosco, uma figura de renome no mercado, tenho certeza conhecido da maioria de vocês, se não de todos, um dos maiores especialistas do Brasil em regulamentação do mercado financeiro. A todos vocês, boa noite, sejam bem-vindos. Doá, prazer em vê-lo. Prazer é meu. Elias, tudo bem? Oi, Dirceu, tudo ótimo. Vamos para mais uma live. Legal. Professor Fábio, seja bem-vindo, hein? Muito obrigado. Um dia eu aprendo a mentir desse jeito. Não sou um dos maiores especialistas do Brasil, coisíssima nenhuma. Sou só alguém que tenta aprender junto com vocês, meus amigos, só isso. Tá bom. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo gentil convite. Um prazer ter você com a gente. Olha, a gente dividiu essa nossa live em 4 blocos para ficar mais fácil o entendimento. O bloco 1 começa por mim com uma comparação do mercado financeiro local e internacional. O bloco 2 é com o Elias na mesma linha, só que comparando indicadores de mercados. O bloco 3, o professor Doá fala um pouco de criação, geração de valor para o acionista, mostrando que o mercado brasileiro não é um mercado tão fácil assim, tão sem risco assim, que os ganhos não são tão nominais, os ganhos reais não são tão grandes como os nominais. E a gente encerra
com o professor Fábio, fazendo um apanhado de tudo isso que a gente está querendo levar para vocês, desse novo mercado que vai nascer. Ele, na verdade, assim, o mercado financeiro brasileiro já passava por grandes transformações. Quem quiser conhecer mais essas transformações, basta acessar a agenda hashtag do Banco Central. O Banco Central é protagonista de uma série de transformações que estão ocorrendo e, obviamente, essa situação toda da pandemia só acelerou isso, como em todos os outros mercados, né? E é isso que a gente vai tratar um pouco hoje à noite. Eu tenho o costume de engatar a terceira e descer a ladeira. Se eu falar muito rápido, alguém puxa minha orelha, manda o WhatsApp, qualquer coisa para eu ir mais devagar. Tá bom? Legal. Eu tenho cerca de 10 a 12 minutos para o meu bloco agora, então você me avisa? Eu tenho uma pessoa me ajudando a controlar o tempo aqui. Raquel, obrigado. Legal. Olha só, a gente sempre gosta de fazer comparações do mercado financeiro brasileiro com internacionais, porque ele realmente tem coisas interessantes para a gente refletir, pelo menos para a gente saber as diferenças. A gente começa assim por um ranking. Pode parecer brincadeira, mas o Brasil, que certamente, apesar dos percalços, estaria entre as 8, 9, 10 maiores economias do mundo, não tem nenhum banco com a classificação no ranking global, com a classificação por ativos entre os 50 maiores do mundo. A gente, inclusive, pegou o ranking antes da pandemia, para não pegar o efeito do dólar nessa comparação, senão seria covardia, né? Mas a gente vai tentar falar um pouco sobre isso durante a nossa live. Então, a gente vai começar do fim para o começo, dizendo, olha, tá certo que uma série desses bancos que nós estamos mostrando aqui, alguns deles são globais, ou seja, tem atuação não só nos seus países, mas a maioria deles tem atuação global, mas sempre causou estranheza a nós, a Banco-Ris, que a gente não poder apontar nenhum banco brasileiro entre os 50 maiores do mundo por ativos. Os bancos brasileiros, mundialmente falando, são pequenos. Porém, eu tenho aqui na última coluna, quando a gente fala de valor de mercado, ou seja, quanto eles valem, nós temos pelo menos 2 bancos brasileiros entre os 20 maiores do mundo, com a classificação de valor de mercado na Bolsa de Valores. Então, para a gente refletir, nós não temos nenhum entre os 50 maiores por ativos, mas com certeza eles figuram entre os maiores por valor de mercado. Ou seja, isso denota, assim, a grosso modo, que o Brasil é uma operação bem lucrativa para quem está aqui, né? Não precisa ser tão grande assim. E nós vamos falar se ela é lucrativa com retornos nominais como aparece ou se não é tão assim, ok? Se o risco desses bancos é um pouco maior do que eventualmente aparece. Então, ok, está aqui. A primeira reflexão é essa, para a gente guardar. Depois, eu vou passar rapidamente para alguns números do mercado brasileiro comparados com o mercado americano, tá certo? A gente classifica o mercado financeiro americano, falando de capital markets e renda fixa, como representando algo como uns 40, 45% dos mercados mundiais, os ativos mundiais. Então, ele é um mercado muito grande. Então, para a gente dar dimensão a isso, a gente mostra aqui, por exemplo, que o mercado de renda fixa e títulos públicos estaduais, municipais e federais americano é de 34 trilhões de dólares, 10 trilhões de dólares em títulos ligados à hipoteca, 34 trilhões de dólares de fundo de pensão e aposentadoria e 37 trilhões de dólares é o valor das bolsas de valores americanas. Realmente uma coisa absurda de grande. Não querendo fazer comparação, mas a gente criando paralelos para isso, né? Nós temos isso com data dessa semana, 5 trilhões de reais de fundos de investimentos geridos sob o guarda-chuva da Anbima, né? Pela autorregulamentação da Anbima. E para vocês terem uma ideia, a nossa Bolsa de Valores, agora no primeiro trimestre,
a Bolsa de Valores brasileira valia cerca de $1 trilhão, 4,5 trilhões. Ou seja, a gente ainda tem um amadurecimento grande a ser feito no mercado financeiro brasileiro. A gente quer discutir isso um pouco com vocês. Então, não vai aqui nenhuma comparação entre nós e o mercado americano, é apenas a gente dar ideias de grandeza. Muito bem. Falando um pouco do nosso ambiente, se a gente pensar um pouco, nós temos 3 modelos típicos de banco, onde a gente pode classificar os anglo-saxões voltados para mercados de capitais, os franco-nipônicos com uma certa tendência a crédito público e tal, e o alemão com crédito privado. Não existe só esses 3 modelos, mas esses são 3 modelos que a gente observa serem geridos ao redor do mundo. No caso brasileiro, interessantemente, acho que nós temos um pouco dos 3. Nós temos um pouco de mercado de capitais, talvez o mais fraco dele, um pouco de crédito público e um pouco de crédito privado. O interessante é que talvez os 3 modelos, no caso brasileiro, ainda poderiam ser maiores. Eles têm uma forma tímida de atuação e a gente poderia falar um pouco o porquê disso, né? Está muito ligado ao risco do nosso mercado. O nosso modelo é o one-stop shop, ou seja, você vai num banco e encontra tudo lá. Você encontra a sua aposentadoria, fundo de investimento, seu crédito, serviços, e é isso que o Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros procuram ser. Você fazer tudo em um lugar só. Era assim até chegarem os novos entrantes. A gente começa a falar das corretoras independentes. Olha, são 2 modelos muito interessantes para a gente analisar. O modelo de one-stop shop dos bancos, que pelas corretoras ele sofre a seguinte crítica: poxa, mas se você for na General Motors pedir para comprar um determinado veículo, é óbvio que lá dentro da General Motors só vão te indicar veículos da General Motors. Não vão falar que o veículo da Ford é melhor do que o da General Motors. Essa é uma crítica, ok? Das corretoras independentes em relação a esse modelo. E a defesa dos grandes bancos é que você lá, por ter uma escala maior, você tem acesso a coisas muito mais baratas, você tem uma variedade de produtos maiores e coisas do tipo. Em questão de remuneração, na minha opinião, os 2 têm idiosincrasias para resolver grandes, que é a remuneração dos seus profissionais. Em ambos, os profissionais são remunerados, os profissionais de investimentos, por receita. Então, isso aí traz, normalmente, alguns desconfortos para o mercado. Mas o fato é que o mercado é assim. Não existe um terceiro modelo, nem fora do Brasil. Então, só para a gente entender, hoje as corretoras independentes estão ganhando um bom espaço no Brasil, com o discurso de que eu posso te oferecer o mercado inteiro se você quiser. E, obviamente, o ambiente digital fez isso ficar muito mais fácil. Vamos para o último grupo de novos entrantes, que são bancos digitais como o C6, o DS2, o Inter, o Original, enfim, uma série de bancos, novos bancos entrantes digitais, as fintechs e as big techs, que até agora estavam quietinhas, mas vocês viram essa semana, a semana passada, o WhatsApp mostrando que ele quer fazer parte desse mercado. Então, o que nós devemos ver no Brasil nos próximos meses, ano, é uma mexida grande nesse modelo de negócio que pairou até agora de one-stop shop. Ou seja, daqui para frente, eu acho que o consumidor bancário ganha muito com isso, por ter mais opções de atuação de bancos, né? De bancos e outros players. Um outro ponto interessantíssimo que a gente vê sobre os bancos brasileiros é a alocação de ativos. Isso aqui também sempre chamou a atenção, principalmente eu e o Elias, a gente ficava sempre fazendo essas comparações nos nossos tempos de aula de cursos presenciais, né? Que assim, a gente pegou o Itaú, mas podia ter pego o Bradesco, qualquer um dos bancos,
para fazer essa comparação, que é de alocação de ativos. Vejam só, do ativo total do Itaú, não de empréstimo, mas sempre de ativos totais, ok? Nós temos apenas 3% em crédito imobiliário, apenas praticamente 5% em títulos privados de mercado de capitais e temos 49% em títulos públicos federais. É onde está grifado aqui o highlight de amarelinho. Quando você vai para outros bancos, nós escolhemos o Citibank, o Banamex do México, o Santander, Espanha, global, né, na verdade, vocês veem uma situação bem diferente. Ou seja, quando a gente coloca tudo no mesmo caldo, essa coisa de a gente ter crédito pequeno, bancos que ainda não figuram entre os maiores mundiais, vocês vejam que a gente carrega nos nossos maiores bancos os títulos públicos federais, ou seja, é como se houvesse uma disputa entre os recursos, entre alguém financiando o déficit público ou títulos públicos federais disputando o crédito privado com os demais bancos. Então, essa também é uma reflexão interessante para se fazer. Indo mais à frente, falando de eficiência, este dado aqui é do Itaú, até porque acho que ele é o único que libera esse dado com tanta precisão assim. Olha só, 67% dos empréstimos do Banco Itaú, então nós temos trimestre atual, trimestre -1, -2, -3, -4 e -5, ok? Então, 67% dos empréstimos do Itaú foram gerados no último ano. O que quer dizer que, a cada ano, 67% desse banco é refeito. Não dá para ser eficiente, dá? Né? A cada ano você tem que refazer, então você imagina jurídico, contratos, empréstimos, os gerentes, o processamento, TI, risco, tudo isso sendo refeito a cada ano, né? 67%. E o porquê disso? Porque foi o único jeito que a gente conseguiu se adaptar ao risco de crédito do mercado, ok? Então, fica mais essa constatação. Então, eu termino minha fala, eu acho que eu estou no horário. Ok, eu termino minha fala passando a bola para o Elias, dizendo que eu acho que o mercado financeiro brasileiro ele se adaptou a um modelo de alto risco, elevando spreads e encurtando os prazos de seus ativos. Então, é uma forma de a natureza encontra seu equilíbrio, né? Mais ou menos isso. Da mesma forma, ele adaptou seus custos operacionais à realidade do país. Ele soube fazer essa adaptação para sobreviver. A dívida pública brasileira disputa espaço nos bancos privados, encarecendo o preço final do crédito. Ou seja, não é como uma época que eu atuei fora do Brasil, em que o banco que eu atuava, se não tivesse onde aplicar o caixa do dia, ia ficar com o caixa parado, ninguém ia tomar aquilo, ou seja, existia um risco de liquidez, o risco inverso da liquidez, né? O que fazer com a liquidez? No Brasil isso não existe. A falta de um mercado de capital ativo e pujante é talvez o nosso ponto mais fraco. Realmente a gente sofre muito com isso, de depender sempre só de um mercado financeiro. E o grande ativo recorrente, que é o crédito imobiliário, que dá estabilidade às receitas, não é tão representativo nos bancos brasileiros, pelos motivos que a gente já falou, então. Né? A gente fica devendo essa. E o risco de crédito brasileiro, PJ, que os meus colegas depois vão falar, eu que não sou da área de risco de crédito, diria assim, ele não é para amadores. Você veja a Lava Jato e a última mini recessão, depois da recessão que a gente teve, eu tenho colegas em bancos que mexem com o atacado e as perdas praticamente zeraram o lucro dos bancos de atacado dos últimos anos. Quer dizer, foi assim, aqui não é para brincadeira, ou seja, é um negócio realmente sério.
Então é isso, minha gente. Eu passo a bola para o Elias. Eu espero que vocês, que eu tenha sido claro nas minhas ponderações. Eu só quis fazer constatações sobre o mercado brasileiro e alguns mercados internacionais. É isso? Ok. Então, Elias, eu vou parar de compartilhar a minha tela e passar a bola para você, tá bom? Perfeito. Vamos lá, Dirceu. Grande abraço. Abraço. Vou compartilhar a tela aqui, pessoal, só um minutinho. Aproveitando enquanto você está compartilhando, agradecendo algumas pessoas que nós estamos vendo aqui, Roberto Pinto, alguns amigos que estão aí com a gente. Depois a gente vê mais pessoas. Legal. Bom, Rogério. primeiro, Dirceu, parabéns mais uma vez. Você consegue fazer assuntos um pouco mais complexos de uma forma tão simples e didática, e é sempre muito interessante quando a gente começa a comparar o nosso mercado com o mercado lá de fora, como é interessante e desafiador, né? Porque não é fácil, até por conta dessa conjuntura que estamos vivendo, que as coisas estão mudando muito rapidamente, a gente conseguir essa oportunidade de parar, refletir sobre o mercado e fazer essas comparações que você tão bem fez. Eu vou falar um pouquinho com vocês aqui, mais em relação ao mercado local. E desde quando eu treinava equipes de crédito, de analistas, muitos vinham para mim e me perguntavam: Elias, como é que eu começo uma análise? Né? Como é que eu começo uma análise de crédito, seja de instituição financeira, seja de empresas? E eu costumava brincar com eles e falar assim: comece pelos índices. Tenha nos índices como se fosse o seu mapa, o seu GPS, para iniciar o seu relatório. Tá? E quando a gente fala de instituições financeiras, nós conversamos e resolvemos escolher alguns índices para a gente bater um papinho hoje, tá? Que tem muito a ver com o que na sequência o Duá vai falar e o Fábio também vão falar um pouquinho, tá? Dentre esses índices, escolhemos para a gente falar sobre o ROI, sobre o índice de Basileia, o spread bancário, que está muito comentado, né? E também a questão da inadimplência, que vem ganhando uma grande proporção nas discussões por conta de toda a pandemia que estamos vivendo. Desta forma, pessoal, vamos começar. Opa, não está indo. Agora sim. Eu selecionei algumas notícias, assim, só para dar um aquecimento do que vem aqui, a gente tem ouvido falar. Copom reduz Selic para 2,25. Quando que a gente imaginar que a gente está falando de uma Selic nesse patamar? Peso do lucro no spread bancário volta a subir. Pedidos de recuperação judicial disparam em maio. Em ano de queda de juros, o spread dos bancos ficou maior. Vamos falar então um pouquinho desses indicadores que nós escolhemos aqui, até para a gente entender um pouquinho mais. Vamos começar a falar sobre o ROI, que certamente, se não é o mais comentado, o mais importante, é um dos que sempre inicia qualquer apresentação institucional de qualquer banco, o ROI está naquela primeira página, com certeza. Tá? Que nada mais é do que o retorno sobre o patrimônio de uma forma bem simples, para a gente falar. Como é que foi o mercado brasileiro no... Deixa eu destacar aqui uma canetinha para vocês. Como é que foi a performance do mercado? Estamos aqui numa série vinda lá do Banco Central, de junho de 2013 até dezembro de 2019. Pegando o ROI do sistema bancário, a gente tem aqui o ROI dos bancos públicos, é o azulzinho, uma curva um pouquinho mais errática do que as outras. O ROI do sistema é a vermelhinha, tá? E dos bancos privados é a verdinha. Você nota que eles até vinham num crescente, tá? E ficando aqui, fechando o ano, o ROI médio do mercado na casa dos 17%. Isso sempre suscitou alguns comentários do tipo: puxa, os bancos ganham muito, nossa, olha que retorno espetacular. Se a gente comparar com algumas outras indústrias, a gente pode ver que não é bem assim. E muito mais importante, como o próprio Dirceu comentou, em que se insere o mercado. Talvez um ROI de 17%, eu vou usar um exemplo um pouco extremo, na Venezuela, seria um ROI adequado? É de se pensar, não é mesmo? E continuando aqui, selecionamos aqui os 5 maiores bancos
e como é que foi o ROI deles, anualizado aqui, tá? Com base no primeiro trimestre. Vejam que já nesse primeiro trimestre, como a gente tinha dito, ficou em torno dos 17% do mercado, já olhamos uma tendência de redução do ROI. Um que sai um pouquinho desse patamar aqui foi o Santander. O que causou essa ligeira redução no ROI desses bancos observados no primeiro trimestre desse ano? Já é reflexo da pandemia? Sim, por conta de que alguns desses bancos decidiram considerar provisões adicionais para fazer frente a crises de futura inadimplência que pode advir dessa crise que estamos vivendo. Mas, de toda forma, a gente pode falar que a performance do mercado financeiro ainda é bastante satisfatória e o retorno dos bancos estão em níveis bastante adequados. Tá ok? Seguindo na nossa apresentação, o outro indicador que nós escolhemos e que também é uma grande vedete é o famoso Basileia, né? Que sempre nos treinamentos a gente começa com uma brincadeirinha, mas por que índice de Basileia? De uma forma bastante simples, é porque ele é a sede do Banco Mundial de Compensações, o BIS, que fica na sede, cuja sede é na Basileia, e foi lá no longínquo ano de 88, o grupo dos G10 se reuniram e começaram a falar de Basileia, de uma forma bastante rápida e simplificada, veio evoluindo, Basileia 1, Basileia 2, Basileia 3, e é a que estamos hoje sobre a nossa égide, que veio nos anos 2000, essa outra definição, tá? E que nada mais é, de uma forma bem simplória, vamos dizer assim, é tentar ver a proporção de capital próprio que os bancos têm em relação aos seus ativos ponderados. O que queremos dizer de ativos ponderados? As operações de crédito não necessariamente têm a mesma composição de risco. Vou dar um exemplo aqui. Um crédito pessoal tem mais risco do que uma operação de crédito imobiliário, até pela própria a composição das garantias, de toda que temos sempre atrelado um imóvel na garantia. Então, isso leva a uma ponderação de risco que chegamos ao cálculo de Basileia. Não é o nosso objetivo aqui nesse bate-papo a gente mostrar como é que é esse cálculo. Além do risco de crédito, a gente leva em considerações também as questões de risco de mercado e risco operacional, que dá uma ideia de bastante solidez desse mercado e como é que está a questão de nível de capitalização do mercado. Tá? Pegando aqui, se nós observarmos, essa linha azul mostra a posição também numa série histórica aqui de como se desenvolveu esse índice de capitalização e a exigência regulatória. Lembrando que hoje a exigência regulatória é que essa relação, essa proporção, seja de no mínimo 8%. Vejam que o nosso mercado, tá, o índice de Basileia, o azulzinho que eu destaquei aqui, está em 17%, o que mostra que a nossa índice de solvência, de capitalização do mercado é bastante satisfatório e nos dá bastante tranquilidade de transpor esse momento incerto que vem vindo aí com a crise. Tá? Eu queria destacar que nesse quadro aqui, olha, vejam bem que já no último trimestre de 19, nós já observávamos uma inflexão nessa curva aqui, que é pequena e que não seja assim nada preocupante. Em relação aos principais bancos, destacamos aqui que todos eles têm uma performance bastante semelhante, tá? Em torno de 13%, com uma característica que sai um pouquinho mais é a Caixa, que em linha do que falávamos da ponderação de risco, nós todos sabemos que um dos grandes componentes da carteira de crédito da Caixa são os créditos imobiliários, e por isso a ponderação de risco leva a um valor um pouquinho maior em relação aos seus players, os seus pares aqui, tá bom? Seguindo a nossa apresentação, vamos falar um pouquinho do que é o spread bancário. Bom, spread bancário, como a gente até teve a oportunidade de falar um pouquinho mais na última live aqui da Bank Risk, nada mais é a diferença entre o que se paga na captação, os juros de captação, e como que a gente cobra esse daí, os juros são aplicados, que é exemplificado aqui. Nessa curva que a gente mostra
quanto que foram os juros de captação, e aqui já mostra até um pouco a queda por conta da queda da Selic. Nós paramos aqui em dezembro de 2019, com base no Banco Central, e aqui os juros são aplicados nas operações bancárias, tá bom? A diferença entre um e outro é o spread bancário. E a gente sempre costuma ouvir falar, e de uma forma geral, nossa, esses spreads são muito altos, isso é muito caro, porque a Selic cai e por que essa curva não acompanha? Decidimos, então, aqui compartilhar com vocês e falar um pouquinho como é que é a decomposição do spread bancário, tá? E eu quero chamar a atenção aqui em algumas situações que em 2017 até 2019, e remontando e voltando àquela notícia, olha, mesmo com toda a situação, o lucro dos bancos voltou a ter uma composição maior no spread bancário. Veja, não cresceu tanto assim, e notem que existem dois grandes componentes que fazem parte na decomposição do spread bancário, que são bastante expressivos e relevantes. Primeiro, as despesas administrativas, tá? E por que não a gente não deixar de falar desse outro ponto aqui, que é a questão da inadimplência. Não queremos aqui fazer desenvolver nenhuma tese dessa questão toda, mas se a gente conseguir colocar também uma outra situação aqui, que é a questão de concorrência, que muitas pessoas falam, existe muita concentração no mercado financeiro brasileiro e, por conta disso, os spreads bancários não caem na proporção. Bem, como o próprio Dirceu já colocou e a gente vai ver ao longo dessa live, estamos tendo novos entrantes aqui. Esses entrantes estão chegando, já chegaram, os bancos digitais já estão aí, as fintechs de crédito já estão aí, a gente tem a ver como é que isso vai se comportar. Como que a gente acha que deve ficar para 2020 e 2021? Olhem que um dos grandes componentes na composição do spread bancário é a inadimplência. E os bancos, quando fazem as suas posições de quanto eu vou cobrar na operação, ele leva em conta o cenário macroeconômico e leva em consideração como é que vai estar esta questão da inadimplência daqui para frente, ou seja, uma visão prospectiva. E todos nós sabemos que o cenário não é tão adequado, não é tão bonito assim, para que esse fator aqui não tenha um peso na atribuição e na formação do spread bancário nas operações daqui para frente. Acreditamos, sim, que com outras situações que a gente vê no mercado que estão chegando, vou citar aqui a questão do cadastro positivo, que vai possibilitar ao bom pagador ter um score de crédito melhor e, com isso, ter acesso a linhas de crédito mais baratas, porque hoje, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, né? Que o bom pagador paga pelo mal pagador. É porque a composição da inadimplência tem um peso muito grande no spread bancário. E para a gente fechar o nosso bate-papo, acredito que eu estou dentro do tempo, nós escolhemos falar um pouquinho sobre a inadimplência. Vamos ver como é que está a inadimplência do mercado brasileiro. Tá? Selecionei aqui duas situações, a gente vai tomar como referência um indicador que é comum nos bancos, que é o NPL, que é a inadimplência de operações vencidas acima de 90 dias sobre a sua carteira de crédito. Pegando também com base a estatística que o Banco Central nos passa, nós pegamos aqui a linhazinha, nesse verdinho aqui, é a inadimplência do mercado como um todo, tá? A gente nota que ela vem numa tendência de queda, mas eu já destaco que até mesmo no final do ano passado, se a gente pegar a pessoa física, ela já estava dando um repique e aumentando um pouquinho mais. Isso é fruto da situação, tá? Um nível grande de desempregados também, tá? E a questão da pessoa jurídica, essa sim caía bastante. Veja, estou colocando aqui a posição do mercado como um todo em dezembro. E como que a gente pode ver o desempenho dos principais bancos em relação ao primeiro trimestre? Puxa, Elias, não caiu tanto assim, está dentro dessa forma. Pessoal, temos que aqui fazer algumas reflexões.
o primeiro trimestre, se a gente for parar, ele captura aqui apenas 15 dias de quando se deflagrou a crise de saúde aqui no Brasil. Então, assim, não quero ser fatalista nem nada, mas o pior pode estar por vir. Ah, Elias, então nos balanços que os bancos estão fechando, inclusive hoje, dia 30, eu já vou ter alguma alteração em relação a esses indicadores? Eu creio que não, por alguns motivos, que mais para frente talvez o professor Fábio fale um pouquinho, que os nossos órgãos regulatórios, o Banco Central, até como uma forma de não ter impacto muito grande e dar um fôlego no gás, de liquidez para os bancos e para que não tivesse um impacto muito grande nisso daqui ainda, flexibilizou algumas regras, inclusive de marcação de provisionamento dentro da 2082, para a gente registrar essa posição de inadimplência. Um outro fator que eu acho que ainda vai influenciar, principalmente nesse semestre, e acredito que no próximo trimestre também, é a questão que muitos bancos pegaram a sua carteira de crédito e se anteciparam e fizeram operações de alongamento da dívida da sua carteira, o que a gente brincou aqui que houve o achatamento da curva da inadimplência, como também concedeu, com prazos bastante elásticos para alguns clientes, também concedeu questões de carência. Então, a gente não tem verificado na carteira dos bancos a ocorrência de inadimplência, tá? Mas, assim, de uma forma geral, é um ponto de atenção, é um ponto de acompanhamento, sim, que merece, e que somente nos próximos demonstrativos que a gente venha a ter das instituições, que a gente vai chegar numa conclusão em relação a esse indicador, que é muito importante, como nós vimos, não só na consideração da provisão, que afeta o resultado, que afeta o ROE, e na composição dos spreads bancários, tá? Eu acho, não espero ter sido muito, não acelerei demais, acho que eu estou dentro do meu prazo, e estou aqui aproveitando e passando a bola para o professor Doá, que vai falar de um tema muito interessante, que vai trazer até uma correlação com o ROE e o valor dos bancos, tá bom? Doá, passo a bola para você, muito obrigado. Vou fechar aqui o meu compartilhamento aqui, tá bom? Ok, Elias, obrigado. Deixa eu só compartilhar o meu. Bem, vocês estão vendo o slide aí, não? Ainda não, professor. Ainda não, Doá. E olha que eu treinei isso, hein? Se quiser, Doá, se você quiser, a Mitzi pode compartilhar e você fala em cima, pode ser, Mitzi? Pode. Tá bom. Mitzi, compartilha, por favor, a apresentação do Doá. Um segundo só. Ok. Eu também podia compartilhar aqui, né? Aí. Pronto, agora sim. Agora, beleza. Eu entrei daqui, né? Bem, o que eu queria, assim, colocar de início, primeiro, alguns dados, algumas informações que vocês viram com o próprio Dirceu, quando ele mostra que, por ativos, os bancos brasileiros não são representativos em termos mundiais, mas que em termos de valor até são. Tá? Então, nós que trabalhamos com a criação de valor, com valuation, nós temos, assim, talvez algumas dúvidas, e é para começar a acompanhar essas dúvidas que nós vamos começar a criar um framework
de pensar em valor também, né? Por mais que, como bem disse o Elias, vamos dizer, o ROE, que é o retorno sobre o capital próprio, né? Ele tem sido uma medida bastante forte, né, de acompanhamento em todos os mercados, inclusive no mercado americano, mas essa questão do ROE para o valor, tá? Por exemplo, você vê que o ROE aqui nosso é relativamente alto e talvez por isso seja um dos motivos, né, de que nós tenhamos uma valorização forte, digamos, o preço de um banco é bastante caro. Nós vamos acompanhar isso aqui, mas é mais no sentido, vamos dizer, de futuro. Como que nós vamos estar acompanhando a questão da rentabilidade, a questão do risco, sabe? E o risco tem tudo a ver com o que depois o Fábio vai falar, porque o custo do capital regulatório é uma coisa que é bastante importante na estrutura de custo capital, e claro, esse custo capital é muito ligado ao nível de risco que você está assumindo, né? Então, vou tentar ser bastante sintético aqui, o valor das instituições financeiras, aqui quando eu estou falando de instituições financeiras, pode ser bancos, seguradoras, bancos de investimento, asset management, fintech, bancos digitais, tá? Já que nós vamos nos concentrar depois na análise de banco, né? Todo mundo que trabalha com criação de valor sempre pensa em free cash flow descontado ao custo médio ponderado de capital da empresa, né? Mas nós temos grande dificuldade de falar em valuation por discount cash flow em termos de instituição financeira, porque, primeiro, o fluxo de caixa não é claro como é numa empresa, porque nós temos ali no fluxo de caixa, você não tem separação. Pega de um banco, ele tem receita de juros, né? Ele tem a questão de intermediação de juros, ele tem FIIs, ele presta serviço, ele tem cobrança. Então, o fluxo de caixa é muito difícil você separar, né? Ele não fica, pelo menos, claramente definido. E a maioria dos bancos, eles operam sobre forte regulamentação. Ou seja, o Fábio, que está aqui, que vai ser o próximo palestrante, ele que define como os bancos devem ser capitalizados, aonde os bancos vão investir isso através de incentivos, etc., né? E quanto podem crescer. Ou seja, tudo que a gente vai falar de valor de banco, o primeiro ponto é que não está na mão do banqueiro ou na mão da gestão do banco essa questão de poder mexer nessas variáveis de criação de valor livremente, tá? Eu também não estou advogando aqui que devam ter essa questão, dado que o banco é uma coisa, em termos de risco sistêmico, muito relevante para uma economia, para uma sociedade, né? Aqui é só para mostrar para vocês, isso aqui é um gráfico americano dos bancos lá, só para mostrar que ainda os juros, mesmo no mercado um pouco mais desenvolvido, que poderia ir para a linha de derivativos, para a linha de trading, para a linha de asset management, o grosso ainda é taxa de juros. Quer dizer, o grande resultado ainda, por isso que nós estamos ficando em bancos, né? E claro que a questão dos digitais, a questão dos fintech, daqui a pouco começa a ter também essa relevância. Eu acho que no primeiro momento ainda é bastante voltada a asset management, né? E daqui a pouquinho volta também para essa questão de interest, de juros, né? Aqui para mostrar que os vários segmentos, eles, na verdade, claro que você tem, por exemplo, no caso do cartão de crédito, aqui uma inadimplência, uma perda maior, e a menor acaba sendo de business, né? Business loan, que é empréstimos para empresas, mas eles se movimentam muito relacionados, né? Ou seja, no tempo, eles não têm muita diferença. Claro, eles têm ordem de grandeza diferente, mas um movimento muito similar. Então, a gente diria que as instituições financeiras podem ter uma metodologia talvez comum de avaliação de risco, avaliação de criação de valor, né? Aqui mostra também a questão do beta. O beta, como muitos de vocês sabem, é uma medida de risco sistemático, ou seja, que nós usamos através do modelo chamado CAPM na precificação, ou seja, no valor que aquela ação daquela empresa tem ou deveria ter no mercado de capitais. Mas veja que o beta nos países emergentes é bastante diferente, digamos, do que na Europa e até nos Estados Unidos. Quer dizer, nós temos assim uma oscilação. Aqui o beta está muito próximo no mercado nos grandes bancos, mas nas seguradoras e nos bancos médios e pequenos ele está bem abaixo do mercado beta, tá? Ou seja, deve ter alguma questão, ou seja, de precificação, de garantia ou de estreitamento do mercado, que dão uma condição deles terem uma volatilidade pequena em relação a movimentos do mercado de capitais, né? O que é essa dificuldade de valuation em bancos, né? Isso eu digo para vocês que saiu, por exemplo, essa semana passada saiu
a 7ª edição do livro de Valuation da McKinsey, que é uma das bíblias aí em termos de valuation, né? E ele continua, ele como o professor Damodaran, que é um grande defensor também da questão de o valor dos bancos. Na verdade, nós não podemos medir o valor total, não podemos medir o valor do banco, nós temos que medir o valor do equity, o valor das ações dos bancos, né? E nós já vamos ver por quê. A natureza do negócio é difícil, por exemplo, você separar o capital de terceiros, o que é dívida do banco, como seria para uma empresa normal, e o que é reinvestimento. Quer dizer, no fundo, a dívida é mais uma matéria-prima dos bancos do que uma fonte de capital. Então, aquela questão de usar o custo médio ponderado de capital terceiro, capital próprio, e ponderar os dois, ela é bem mais complicada em banco do que numa empresa, né? A outra questão é esse altamente regulamentado, e aí vocês sabem que tem um efeito muito significativo no valor do banco. Qualquer alteração que nós tenhamos, regulamentação, ele vai mexer na grande variável nossa de risco, quando nós colocamos o risco dentro do valor, que é o custo de capital, né? E as regras contábeis. Também é bastante diferente, digamos, a regra contábil, principalmente essa questão de marcação mercado, do que uma empresa convencional, né? Existem 4 grandes modelos, né, que nós podemos usar para efeito de avaliação de bancos, mas nós vamos concentrar nesse segundo, que é uma versão meio criativa do fluxo de caixa para um modelo de equity. Nós olhamos o fluxo de equity, não o fluxo de caixa para a empresa como um todo, ou seja, só o fluxo de caixa para o acionista, né? Mas tem todos esses outros modelos que podem ser usados. O primeiro, às vezes, é utilizado em mercados um pouquinho mais estáveis, vamos dizer aí, que é o modelo que vem lá desde o Gordon, né? Modelo de desconto de dividendos, né? Então, o valor nas empresas não financeiras, normalmente nós usamos custo médio ponderado de capital. Nós pegamos capital terceiros e próprio, ponderamos os dois e temos um custo médio ponderado de capital, né, para descontar os fluxos. E nas instituições financeiras é basicamente só o CAI, porque nós vamos trabalhar só na avaliação do capital próprio, porque o capital terceiros, como vocês viram, acaba sendo matéria-prima para o banco, é muito mais do que uma fonte de financiamento, né? E todos os grandes, digamos, que conhecem, que são especialistas em valuation de banco, todos eles recomendam a avaliação do equity. Esse é um dos motivos, até como Elias bem mostrou, que o ROE acaba sendo uma medida assim muito forte, seja no Brasil, no mundo inteiro, de falar da rentabilidade dele. Às vezes ela não é ajustada adequadamente a risco, mas e aí dão essas diferenças, né? Por exemplo, de nosso ROE ser muito superior a de um mercado de menor risco, e isso se refletir, digamos, na questão do valor. Sempre temos duas questões importantes, 2 key value drivers, né, aqui. Uma é o custo de capital próprio, onde nós inserimos a questão do risco, e o outro é o retorno do equity, que é feito através de uma escolha de investimentos que o banco pode fazer, porém, é aí que entra a questão da restrição regulatória. Quer dizer, quando eu mexo na questão regulatória, eu estou mexendo muito nessa questão do custo capital próprio, tá? Então, para transformar esse retorno em valor, eu acabo tendo bastante influência da questão regulatória, né? Bem, aqui só para, antes do último slide aqui, isso aqui é só para mostrar, esse aqui é o modelo da McKinsey, que saiu semana passada, né? E como eles falam no banco de retail, sabe? Tem todos esses indicadores que eu acho que tanto o Dirceu como o Elias falaram bem deles. Agora, a única coisa nova aqui seria quando nós entramos no custo do equity, custo de capital próprio do banco, tá? Você vê que ele nasce nessa fase, depois de todos os indicadores, ele pega o retorno, o ROE, ajusta o custo do equity, e aí nós chegamos no processo de criação de valor, tá? Então, nós vamos sempre nos concentrar muito na questão da avaliação de banco, no equity, tanto em retorno como no custo de capital, só capital próprio. Nós não discutimos capital terceiros, né? Aqui você tem numa asset management a mesma coisa, tá? Só que ela vem assim, os key value drivers, quem geram receita são os ativos que são sobre administração, o FII, é diferente de spread, tá, juro, mas chega no final do processo dos vários indicadores, pelo custo de capital que nós fazemos esse processo de criação de valor, né? Bem, e esse aqui é o nosso último slide, que eu gostaria de deixar assim sempre para uma coisa que eu diria, nós não temos um processo de avaliação de criação de valor forte no Brasil, tá? Eventualmente, hoje nos Estados Unidos, nós temos já um pouco mais desenvolvido. Mas no Brasil, eu queria dizer que o valor não deve ser calculado só para efeito de análise fundamentalista, de bolsa de valores, de investimento em ações,
ou de fusões e aquisições, né? Daqui a pouco nós temos um processo de consolidação dos bancos. Claro que a discussão das fusões e mesmo das aquisições é muito baseada em valor. Mas uma coisa que eu gostaria assim, de enfatizar, uma necessidade sempre premente de criação de valor, é na própria gestão do banco. Tá? Porque aí ele define desde apetite a risco, ele define mercados que ele quer entrar e tal, já olhando aquilo que cria valor, porque tem muita coisa que nós fazemos rende bastante, dá rentabilidade, mas eventualmente pode estar destruindo valor. E aí, nesse processo de criação e sustentação do valor para o acionista, eu diria que aqui no meio, nessa parte central, nós temos o processo decisório, investimento, onde vamos investir, como que distribuímos, e aí nós temos toda essa parte de comitê de capital. Né? Nós temos, nas limitações externas, não menosprezando a questão regulatória, mas elas são limitações que nós temos. Então, tanto quanto o acionista exige de retorno ajustado a risco, né? A classificação da dívida, os nossos ratings, scores e tal, o coeficiente de alavancagem, seja também o que nós podemos, num banco, alavancar, qual é o limite máximo, mínimo, né? E o capital regulador, quer dizer, quanto que eu tenho que fazer esse capital regulatório que vem da questão do capital econômico, né? Dado, como o Elias mostrou bem, essa questão dos ativos ajustados pelo risco, né? Daí nós formamos esse capital regulatório, e é sempre capital próprio. Tá? Então, ele acaba pesando bastante no custo. E, claro, as contribuições internas, tecnologia de ponta, seja na avaliação de risco, ou seja na medição de risco, e eu até diria também, hoje em dia, na negociação de risco, porque hoje o risco é uma coisa que, em mercados financeiros bem desenvolvidos, nós já temos alguma coisa no Brasil, nós também negociamos riscos. Né? E todo esse processo, veja, é um processo que parece complexo, mas se olhando assim nas divisões, nos componentes, ele é bastante simples, ele que leva a um processo de maximização do valor. Daí você vai dizer, mas por que estamos trazendo esse conceito? Por que esse conceito da McKinsey, do professor da Modaran? São coisas que nós vamos acompanhar propriamente. Por exemplo, nós não temos hoje uma ideia de como no ano que vem, no tal do novo normal, nós vamos ter a questão do capital próprio. Nós não temos, talvez até o Fábio possa, não digo adiantar, né, mas estimar alguma coisa, qual vai ser o comportamento da regulamentação nesse novo mercado, que vão ter riscos, eventualmente, em escalas diferentes do que nós tivemos no passado, inclusive com essa quebra de série. Então, aqui é só mais para reflexão futura, né, e principalmente para casar, digamos, o que o Elias colocou da questão do retorno no equity, é grande medida, né, e isso tendo que ser descontado por uma medida de risco que é em cima do capital próprio, que todos os autores definem isso como uma base para a determinação de valor dos bancos. Ok, essa seria a pequena apresentação que eu gostaria de fazer para vocês, para tentar linkar agora, claro, com o Fábio, que entra com todo o ponto central, digamos, da nossa discussão aqui. Né? Obrigado. Tá ótimo. Passar para o Fábio, então, por favor. Fábio. Você já vê em minha tela sem problema? Sim. Vendo sim. Sim. Ok, obrigado a todos. Antes de mais nada, eu quero reiterar meu agradecimento. Eu me sinto absurdamente honrado de fazer parte desse grupo, desse debate. Vocês já viram desde a abertura que eu já considero essas pessoas meus amigos. Tive até a liberdade de brincar com meu amigo Dirceu logo no início, brincar em público, não é? Isso é prova de amizade, Dirceu. Por favor, receba como prova de amizade, não como prova de desrespeito, muito pelo contrário. E a honra maior ainda também de estar aqui com aquele que foi meu orientador de mestrado, meu professor e meu guru, que é o professor João Carlos Duarte. É lógico que aqui a gente precisa fazer um ajuste de expectativas. Eu nem sou um mega especialista, nem sou o responsável pela regulação. O professor Duarte, ele fez essa menção porque meu histórico profissional, de fato, é no Banco Central do Brasil, nos últimos 25 anos, desde 1994, na verdade, eu trabalho naquela organização, transitando por diferentes áreas. Então, de algum modo, o professor Duarte associa a minha imagem ao Banco Central, mas eu aqui não estou como representante do Banco Central, eu aqui estou como professor, de fato, aprendi com o professor Duarte a ser apaixonado pela docência, e, enfim, esse é o contexto. Bom, vamos lá. O tema da nossa live é falar sobre o próximo ato, né? Então, eu procurei trazer aqui um subtítulo um pouco provocativo, Banking
no pós-meteoro, né? Quer dizer, eu não estou falando apenas de sistema bancário, eu estou falando de banking, eu estou falando de provimento de produtos e serviços financeiros, nesse contexto que a gente está, de uma forma um pouco jocosa, dizendo pós-meteoro. Por que pós-meteoro, né? A ideia do pós-meteoro, obviamente, ela resgata essa metáfora que foi trazida pelo ministro Paulo Guedes numa live recente que ele participou, que ele dizia: fomos atingidos por um meteoro. Era assim que ele, de fato, se referia a esse momento da crise associada à pandemia. E a nossa reflexão, na verdade, ela vai se guiar por essa metáfora, né, nesses 4 pontos, né, a catástrofe, o choque e a nuvem de poeira, o dano e as suas vítimas e a reconstrução. Eu entendo que talvez a gente não precise elaborar muito essa primeira reflexão, a da catástrofe, mas eu acho que é importante a gente deixar muito claro o momento da nossa live. Quer dizer, nós não estamos falando de bancos porque gostamos de bancos, porque queremos falar sobre bancos. Nós estamos falando sobre bancos num momento em que, efetivamente, nós vivemos uma calamidade nacional, não só do ponto de vista sanitário, não só do ponto de vista da saúde pública, mas também do ponto de vista econômico. Então, nós estamos vivendo um momento absolutamente único na história do Brasil e na história da humanidade. E isso a gente precisa estressar. Quer dizer, a gente precisa estressar que, quando a gente for falar de reconstrução, a gente está falando não só da reconstrução de um país, a gente está falando da reconstrução das vidas dos seus cidadãos, né? E acho que isso é muito importante. Não percamos a dimensão da gravidade no momento que nós vivemos. E o que a gente vai discutir aqui nesses 3 próximos tópicos, o choque, sua nuvem de poeira, o dano e a reconstrução, é exatamente discutir um pouco da postura dos bancos nesses 3 momentos diferentes do impacto do meteoro, tá bom? Vamos adiante, eu vou tentar dar uma corridinha para a gente ter tempo para as nossas perguntas, ok? Vamos lá, o choque e a nuvem de poeira. Eu acho que a primeira questão que a gente precisa discutir é exatamente: houve o choque, né? Houve o impacto. A primeira grande questão que a gente precisa lidar é: nós precisamos tratar da contenção da crise, é uma intervenção de regulação, uma intervenção de gestão, uma intervenção efetiva de condução dos negócios que é focada no impacto imediato. E quando a gente examina as atitudes do Banco Central e de toda a intervenção regulatória que aconteceu nesse primeiro momento, a gente vê muito claramente essa intenção, esse objetivo fundamental de dizer: bancos, fintechs, vocês precisam ser parte da solução e não parte do problema. Vocês precisam ajudar o Estado brasileiro, mais do que ajudar o Estado brasileiro, precisam ajudar a nação brasileira a suportar esse momento do choque. E é nessa perspectiva que as primeiras medidas elas surgem, né? Primeira questão do provimento da liquidez e do relaxamento das exigências de capital. Em que medida isso ajuda? Veja, a gente fala de inadimplência, mas, acima de tudo, falar de inadimplência é falar de um conceito muito mais, eu diria, simplório. A inadimplência, stricto sensu, é a frustração de uma expectativa de recebimento. Então, objetivamente, o primeiro impacto do meteoro na nossa economia foi um profundíssimo choque na capacidade de pagamento dos agentes econômicos. E isso, obviamente, repercutiria nos bancos. Quando eu entrego liquidez aos bancos, eu digo: vocês agora não só suportarão o choque da frustração do recebimento, como também terão melhores condições de apoiar a atividade produtiva, apoiar os agentes da economia real a suportarem esse momento difícil. Faço isso não só na liquidez, mas também dizendo: você também tem condições diferenciadas, exatamente naquilo que o Elias explicava, do requerimento de capital de Basileia. Você tem condições diferenciadas em relação ao tratamento dessas operações que você, de algum modo, reestrutura nesse momento da crise. E, obviamente, nessa perspectiva, todo o sistema bancário ele entra não apenas como intermediário financeiro, mas também como prestador de serviços para a sociedade, e ele participa
de todo esse processo de entrega de recursos para a sociedade, seja através dos programas de transferência de renda direta, a exemplo do nosso Corona Voucher no Brasil, mas outros tantos programas que foram feitos pelo mundo afora, e também no provimento das linhas de crédito emergenciais com características de risco diferenciadas, né? E eu falo de PESE, falo de Pronamp, falo das linhas que foram de fato emergenciais para lidar com esse primeiro impacto da crise. E aqui vem um aspecto importante também que a gente já pinça para discutir sobre o tema bancos e fintechs. As fintechs, elas são alçadas pelo Banco Central para um novo patamar. Elas são chamadas a participar desse processo de suporte à contenção da crise de uma forma muito mais consistente. Elas têm a sua capacidade de atuação ampliada, seja por poder operar no repasse BNDES, seja por poder emitir cartão de crédito no contexto das fintechs autorizadas a funcionar como SCDs, mas o fato é, isso é uma chancela do Banco Central importante para esses novos entrantes, dizendo, eu preciso de braços. Mais do que eu preciso de braços, eu preciso de canais de atendimento do banking, não do banco, do banking, do provimento de produtos e serviços bancários, para, de fato, me ajudar a lidar com esse momento. Bom, mas aqui eu falei do choque e eu preciso falar da nuvem de poeira. A nuvem de poeira é uma coisa interessante, isso é próprio do choque do meteoro, né? Quer dizer, em 2012 nós tivemos um meteoro que se esfacelou antes de entrar em choque com a crosta terrestre e a NASA percebeu que 3 meses depois ainda havia nuvem de poeira na atmosfera do planeta Terra associado àquele choque de meteoro, né? Com a nossa exosfera. Enfim, a nuvem de poeira, o que ela é? A verdade é, falar de próximo ato é muito, 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 muito complicado. Porque a verdade é que no primeiro momento do impacto, você fica com a vista turva, você só vê a nuvem de poeira. E é exatamente por isso que as medidas que surgem no pós-impacto do meteoro são medidas temporárias, medidas com prazo de validade. Medidas que valem até setembro, que valem até dezembro, não importa, são medidas temporárias, porque, acima de tudo, o regulador ele diz, eu reconheço que o momento é diferente. É como se no momento do impacto do meteoro, com as pessoas no meio da rua, empoeiradas, com as roupas rasgadas, um colunista social fosse a uma praça pública e dissesse, meu Deus, como essas pessoas se vestem mal, como elas são maltrapilhas e sujas. Gente, você não pode comparar o momento do choque com aquilo que acontecia antes do choque. A métrica é diferente. A métrica é diferente do tempo de normalidade. E é exatamente por isso que vem um pouco daquelas medidas que o Elias já estressou. Olha, você flexibiliza o próprio critério da 2082, você flexibiliza o critério da 4557, da gestão integrada de riscos, que trata da classificação de ativos problemáticos. E não porque você esteja querendo jogar problemas para debaixo do tapete, e sim porque, de fato, você está reconhecendo, eu não posso tratar como ativo problemático agora, segundo o mesmo critério que eu tratava no passado, no pré-meteoro. O pós-meteoro, ele traz uma realidade diferente. Quando eu discuti esse assunto com os colegas da Bank Risk, eu me lembrava de um filme sobre a vida do Padre Pio, um padre católico do século XX, que chegou a ser canonizado e que tem uma série de eventos extraordinários na sua vida. E um deles, que me chamou a atenção no filme, entram no quarto onde ele estava doente, com broncopneumonia, e o médico diz, ele já estourou 2 termômetros. Eu vou tentar agora um termômetro de cavalo. E quando ele coloca o termômetro de cavalo, ele fica abismado com a temperatura de 45 graus centígrados de febre. Mas vejam, o que o Banco Central faz quando ele traz essas normas que flexibilizam métricas de novo, não é jogar problema para debaixo do tapete, é dizer, os termômetros de antes não me servem agora nesse momento do impacto. Eu preciso
talvez de termômetros de cavalo, e com todas essas medidas de flexibilização, de provimento de liquidez, você de algum modo tenta gerenciar o conceito da prociclicalidade do crédito, ou seja, o crédito que acompanha o ciclo e que se retrai no momento de crise e se expande no momento de expansão econômica, no momento de boom. Esse ciclo, essa prociclicalidade, ou seja, esse impacto do crédito sobre o ciclo econômico, ele é gerenciado com essas medidas de caráter macro. Bom, mas isso foi o impacto inicial, né? E aí a gente precisa falar sobre o dano e as vítimas. E aqui eu, infelizmente, não vou poder comentar sobre as vítimas fatais que efetivamente foram a óbito por conta da Covid-19. Eu, infelizmente, tive pessoas da minha família que foram a óbito por conta da Covid-19, e aqui presto meus sentimentos a todos aqueles que, de algum modo, também vivenciaram essa dor, né, como nós, na nossa família, vivenciamos. Aqui eu estou falando das vítimas econômicas, e que eu chamo de vítimas potencialmente fatais. Por que potencialmente fatais? Empresas quebraram. Eu realmente espero, como brasileiro, que elas se recuperem, ou que aqueles empreendedores abram novos negócios. Milhões de brasileiros perderam emprego ou continuaram desempregados. Hoje saíram os dados, são quase 13 milhões de brasileiros. É como se toda a cidade de São Paulo e mais um pedaço da grande São Paulo estivessem sem renda. Isso é doloroso. As vítimas econômicas são bastante graves. Os danos são possivelmente duradouros. E aqui a gente está falando, sim, do desemprego, sim, da quebra de empresas, sim, dos setores econômicos que foram fortemente atingidos, claro, como toda crise, e nesses meus 25 anos de Bacen, eu vi muitas crises, né? Eu vi desde a crise do México em 94, crise da Ásia, crise da Argentina, crise da Rússia, crise do real, crise dos tigres asiáticos, né, que eu já comentei, a crise financeira global, a nossa crise dos anos 90, muitas crises, e sempre é assim, o padrão é esse, alguns setores são sempre mais afetados que outros, inevitavelmente, mas mais do que isso, abalo na confiança dos agentes, quer dizer, as pessoas elas estão tendo dificuldade de voltar a acreditar enquanto nós não tivermos vacinas testadas, remédios claramente eficazes, e junto com tudo isso, uma outra vítima potencialmente fatal, não diria potencialmente fatal, mas fortemente afetada, a saúde do Estado brasileiro. Nosso déficit fiscal é absolutamente assombroso, a nossa estimativa de queda do PIB é algo absurdamente inimaginável até algum tempo atrás, e a explosão da nossa dívida pública é algo que vai afetar a nossa vida ao longo dos próximos anos. Bom, tudo isso é meio que realidade que talvez todos já conheçam, e como é que isso impacta, né? Como é que isso impacta o sistema bancário, o sistema financeiro lato sensu, incluindo fintechs, etc. Em primeiro lugar, vamos colocar na cabeça, nós temos uma inadimplência contratada. O que eu quero dizer que nós temos uma inadimplência contratada? É certo que essas medidas temporárias elas não poderão ser eternas. Se elas forem eternas, isso vai ser pior para o Brasil e não melhor para o Brasil. E mais do que isso, né, quer dizer, a gente infelizmente tem que considerar de que muitos dos que perderam o emprego não vão conseguir se recuperar seus empregos a curto prazo. Muitas das empresas que quebraram talvez também não consigam retomar a sua capacidade produtiva, a sua capacidade de geração de caixa tão cedo. Nós teremos, sim, uma retomada econômica lenta, até porque, de novo, o Estado brasileiro perdeu, vamos lá, se já não tinha muito, perdeu o pouco que tinha e muito mais, em termos de capacidade de suportar a retomada do crescimento. E nós vivemos, sim, um momento de profunda incerteza e tudo leva a crer que, de fato, teremos uma retomada lenta e, portanto, a materialização da inadimplência, quando todas essas carências passarem, quando todas essas medidas temporárias passarem, uma materialização de inadimplência que é muito provável que de fato acontecerá. E eu falo isso exatamente para a gente dizer que talvez o grande desafio
do sistema financeiro no pós-meteoro, nesse gerenciamento dos danos causados pelo meteoro, nesse gerenciamento das vítimas, daqueles que foram machucados pelo meteoro, aqueles que vieram a óbito econômico por causa do meteoro. O grande desafio está na gestão do risco de crédito. O professor Duarte falou em quebras estruturais em modelos, quer dizer, é exatamente isso, os modelos de concessão, os modelos de gestão pré-crise, eles precisarão ser revisitados. Não sabemos quando que eles, se é que eles voltarão a ser efetivamente úteis. E isso traz uma exigência na gestão do risco de crédito em que você passa a poder depender muito menos do modelo e mais ter uma análise um pouco mais individualizada. Claro, não dá para fazer isso com dezenas de milhões de clientes dos 5 bancos que o Elias e o Dirceu citaram. São dezenas de milhões. Não dá para fazer com tudo isso, mas dá sim para fazer um modelo de gestão de risco de crédito muito mais individualizado, muito mais próximo, voltando aos conceitos originais da análise individualizada dos 5 Cs, Elias, daqueles que a gente ensina no Credit Risk 101, ou Credit Risk para risco de crédito for dummies, ou como se diz lá no Ceará, risco de crédito para jegues, a primeira aula que a gente dá, os benditos dos 5 Cs de crédito. E com uma perspectiva de que esses próprios 5 Cs eles têm que ser desbalanceados, porque, eventualmente, capacidade, capital, condições estarão ainda por algum tempo deterioradas e, de fato, a gente vai ter que conhecer melhor caráter, né? Trabalhar melhor a dimensão do colateral, da garantia, para ajustar a perda esperada via ajuste de loss given default, ajuste da capacidade de recuperação. Então, é um desafio muito grande para os gestores do sistema financeiro a gestão do risco de crédito. E eu falo que a supervisão bancária vai ter que ter uma ação. Eu lembro que na última crise, a crise global, eu estava na supervisão bancária naquela época, e eu costumava dizer, inclusive, em sala de aula, que nós não éramos supervisores bancários, éramos supervisores bancários em tempos de crise, ou seja, que nós não podíamos entrar com o pé na porta e exigir 2682 na veia, à risca. A gente tinha que compreender o momento, né, e exercer algum tipo de tolerância em tempos de crise. Mas veja, esse algum tipo de tolerância em tempo de crise ele tem que ser muito bem calibrado para ele não virar leniência. É exatamente o caso europeu pós-crise financeira global. O que eles perceberam foi os países em que você teve uma supervisão bancária mais leniente foram aqueles que mais demoraram a se recuperar em termos de estoque de créditos problemáticos. E aí vem essa grande discussão. Nós vamos sim precisar limpar balanços ao longo dos próximos anos. Porque se eu mantiver créditos zumbis no balanço, mais cedo ou mais tarde eu vou ter bancos zumbis no sistema financeiro nacional. E essa limpeza de balanço vai precisar acontecer. Eu vou precisar fazer write-off, vou precisar levar a prejuízo aqueles que efetivamente não se recuperarem no pós-crise, e isso, de novo, vai impactar exatamente essas benditas dessas métricas que o Elias nos apresentou. Ainda é muito cedo para ver impacto sobre os balanços. Isso tende a acontecer ao longo dos próximos anos e espera-se que haja redução de ROI. Espera-se que haja redução de ROI exatamente por força de um impacto de maior provisionamento. E aí, naquela decomposição de ROI que o Elias apresentou, né, daqueles 4 componentes, a cunha fiscal, a despesa administrativa, a cunha fiscal, a despesa administrativa, a inadimplência e o... Jesus, deu branco. Qual é o quarto, Elias? O lucro dos bancos. E a margem. O lucro dos bancos. A margem, está aqui, caramba, é o slide. É a idade, Elias, perdão. Eu não tenho tanto cabelo branco assim, porque eles já caíram da cabeça. Mas, enfim, a margem financeira. E não há espaço para as mesmas margens financeiras que a gente tinha antes. E aí vem um aspecto que eu acho interessante, já para linkar com o meu ponto final. A crise de 2008, a crise financeira global, linkada com aquele movimento do Occupy Wall Street. O que eu costumo dizer é que, da mesma forma que nós, os seres humanos e os chimpanzés, temos o mesmo ancestral naquela teoria da evolução de Charles Darwin,
Eu poderia dizer que o Occupy Wall Street e o movimento de fintechs, eles também têm o mesmo DNA, eles têm o mesmo ancestral. Né? E o mesmo ancestral no momento da crise, efetivamente, houve uma identificação do banco, que eu costumo dizer, ele foi promovido de vilão para arqui-inimigo. Né? E isso me faz lembrar um editorial que aconteceu no dia que nós chegamos a 50 mil óbitos na Covid-19 no Brasil, em que os jornalistas diziam: a história há de reconhecer aqueles que trabalharam para sanar os efeitos da crise, para minimizar os efeitos da crise, e aqueles que a negaram, aqueles que a minimizaram sua importância. Da mesma forma, com todo respeito aos meus colegas bancários e banqueiros, não adianta fazer doação de EPIs ou de respiradores. O que nós efetivamente precisamos, sim, é uma redução de margem no Brasil, sim, e nominal, sim, e real, sim, para efetivamente ajudar o Brasil a sair desse buraco. E, de fato, essa percepção sobre o banco, a percepção sobre o agente financeiro que, de fato, vai me trazer apoio nesse momento difícil, ela faz parte desse novo normal. O novo normal, sim, ele é certamente mais digital, porque ele passa por essa aceleração da transição nas preferências do consumidor, toda aquela transição demográfica que a gente sempre discute, que sai do físico para o phygital, que é a mescla do físico e do digital, para o digital, ela foi fortemente acelerada nesse momento de isolamento social, e as empresas, percebendo isso em todos os segmentos, inclusive no bancário, aceleraram seus processos de digitalização. Quando você soma isso, essa figura da fintech chancelada pelo Banco Central, ele está no seu habitat natural, percebe? A fintech está no seu habitat natural para oferecer efetivamente um serviço digital de boa qualidade e centrado no cliente. Quando a gente fala dessa tensão competitiva entre bancos e fintechs, a gente sempre fala do conceito do legacy thinking, o legado cultural, a centralidade do cliente que a fintech traz, e que se o banco não trouxer nesse momento de suporte à crise, do ponto de vista estratégico, você vai ter um problema relevante. Meu tempo já está bem avançado. Existe essa questão do impacto sobre o risco de TI, fundamentalmente o risco cibernético, mas também essa questão do impacto estratégico. Quando eu falo do impacto estratégico, sim, eu estou falando de novos modelos baseados em empreendedores individuais, e aqui, obviamente, eu estou falando um pouco dessa briga, né, que aconteceu na última semana relacionada ao modelo dos agentes autônomos. Veja, agentes autônomos, o conceito dos personal bankers, né, que meu amigo Paulo Silva, lá da Frank Open Banking, sempre traz, né, o conceito do personal banker, ele é quase que uma consequência de um processo que também acontecerá de forma inevitável, que é a redução da rede física de agências bancárias com efetiva demissão de bancários. Isso acontecerá. Isso já estava contratado, isso já estava na conta dos próximos 10, 15 anos. Esse processo acelera. E quando você incorpora isso, a agenda BC Hash, que o Dirceu comentou, Open Banking, Pix, trazendo efetivamente maior competitividade para esse mercado, e com uma agenda positiva de redução de spread bancário, que trabalha a dimensão da redução da assimetria informacional e a dimensão da melhoria das garantias, você tem, de fato, um ambiente competitivo bastante desafiador. E por isso que eu coloco o risco de crédito como o primeiro ponto a ser gerenciado, a nova forma de gerenciar risco de crédito, o risco de TI como uma preocupação que é aumentada no momento da crise, e o risco estratégico também potencializado por essa migração mais rápida para um novo ambiente que é mais digital e é mais competitivo. Gente, eu vou finalizar com essa imagem. Nós estamos finalizando o mês de junho. No mês de junho, a gente celebra o Dia da Marinha do Brasil, que foi o dia 11 de junho, o dia da Batalha Naval do Riachuelo, né, ocorrida na Guerra do Paraguai. Por que eu acho interessante, e eu trago essa imagem para encerrar a nossa conversa? Por conta desse homem. Almirante Barroso, ele era o comandante daquela frota, né, naquele momento da batalha, e ao Almirante Barroso se atribui uma parte do sucesso da frota brasileira, da esquadra brasileira naquela batalha,
porque era uma batalha dificílima, em que todas as probabilidades estavam contra as nossas forças brasileiras, totalmente contra, e a postura do almirante Barroso foi extremamente importante, porque na nau Capitânia, usando as bandeiras, que são uma forma de comunicação, né, na Marinha, ele trouxe essas duas mensagens: sustentar o fogo, que a vitória é nossa. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Eu acho que, para finalizar essa nossa conversa sobre o próximo ato de bancos e fintechs, do banking pós-meteoro, a gente precisa parafrasear o almirante Barroso e dizer: precisamos sustentar o crédito. Sem o crédito, nós não venceremos. Precisamos sustentar o crédito, o provimento de produtos e serviços financeiros para todos os brasileiros a custos razoáveis. E é isso que o Brasil espera do nosso sistema financeiro, né? Que efetivamente seja um sistema financeiro que presta serviços, que colabora com o Brasil nesse momento tão complicado da nossa história. Esse QR Code traz o meu cartão de visita. Se vocês quiserem escaneá-lo, a gente pode fazer contato pelo LinkedIn e continuar essa conversa em outros momentos. Muito obrigado pela atenção. Desculpem se eu estourei demais meu tempo. E eu aqui já... Como é que eu... Parei o meu share. Ótimo. É isso. Obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado, Elias. Obrigado, Doá, pela análise que a gente teve bem bacana. Eu vou abrir, sem mais delonga, para as perguntas, indo na ordem aqui. A primeira pergunta no chat, depois que nós abrimos, foi a do Pedro, que eu já respondi pelo chat. Depois tivemos a pergunta do Henrique, que está perguntando: Dirceu, por que da alocação dos bancos brasileiros ser tão focada em títulos públicos? Acha que isso persiste com a baixa de juros atual? Se o giro das carteiras é tão elevado, no caso do Itaú, 67% em um ano, por que essa distorção tão grande em alocação de carteira com os bancos privados brasileiros, né? Henrique, bom, obrigado pela sua pergunta. Na verdade, eu acho que a natureza encontra seu equilíbrio, né? Independente desse equilíbrio, como bem citou o professor Fábio, ser um equilíbrio que hoje não beneficia o cliente, o tomador de crédito principalmente, ele acaba sendo um crédito caro, mas é um círculo vicioso, difícil de você ver onde as coisas começam e terminam. Na verdade, assim, uma dívida, se a gente começar pelo lado da dívida, que o professor Fábio falou, da tendência de crescimento dessa dívida, nós não temos tantos canais, não temos mercado de capitais, não temos seguradora, não temos as fontes normais que receberiam essa dívida pública de longo prazo, como temos em outro mercado. Ela acaba caindo nos bancos, seja no ativo dos bancos ou no ativo dos fundos de investimento. Moral da história, você cria uma competição já injusta com o crédito privado. Uma parte disso vai, então, para financiamento da dívida pública em bancos que não têm esse perfil. O Itaú, Bradesco, Santander, os outros que a gente falou aqui, deveriam estar financiando a nossa casa, o nosso carro, primordialmente. Eles são consumer banks, acima de tudo, né? Enfim, a gente pode analisar, então, essa coisa pelo lado da dívida. Nós podemos analisar isso por processos culturais, a gente poderia falar muito sobre isso, podemos falar sobre uma ausência de mercado de capitais, quer dizer, é inimaginável pensar que nos Estados Unidos a Ford um dia entraria no Citibank para pegar um empréstimo de 5, 10 anos. Imagina, ele não precisa disso, ele vai no mercado de capitais, ele usa a corretora do Citibank para pegar esse empréstimo para ele. Existe uma desintermediação financeira dos grandes tomadores. Aqui no Brasil, todo mundo corre para o mesmo potinho. Ou vai cair no banco privado, ou vai cair num crédito de BNDES ou coisa do tipo, né? Então, acho que é essa coisa que a gente não identifica com facilidade o começo, mas que a gente precisa lutar no Brasil para que esse custo do crédito, como disse o professor, não dá para imaginar que a nossa Selic esteja a 2,25 e o crédito de um veículo, de uma coisa
enfim, de dia a dia, seja 17%, 18% ao ano, né? Então, eu espero ter respondido a tua pergunta. Ele pergunta para o Elias como é a ponderação dos ativos para o cálculo do índice brasileiro, acho que é o índice da Basileia, né? Os É o títulos... índice da Basileia, isso. Eu já respondi. Já respondeu? Você Eu quer já falar respondi um pouco, no privado para ele, tá? Ficou faltando a última parte, que eu acho que o seu comentário até respondeu, que ele põe um questionamento, né? Que é aquela coisa, né? Daquela bolacha que vendia mais porque era fresquinha, ou é por ser fresquinha que ela vendia mais? Que acredita que os juros altos para o crédito pessoal são efeito causa e não um efeito para o spread ser tão alto, né? Ele põe essa questão. Eu vou até, se o Henrique me permitir, vou indicar que ele tem um livro, aquele livro da Febraban, que fala por que os juros no Brasil não caem, na mesma proporção que a gente espera, que é muito interessante, que tem um capítulo quase que todo falando exatamente dessa questão da causa e efeito do spread. Mas como a gente comentou rapidamente, e que foi complementado pelos colegas na sequência, agora mesmo o Dirceu falou, os bancos trabalham com uma previsibilidade do que vem a ocorrer. E dada a inadimplência que se tem visto, seja da carteira e a expectativa que está, e pelo próprio histórico desse tipo de operação, crédito pessoal, de inadimplência nesse tipo de carteira, acaba gerando esse efeito do spread ainda ser tão alto nessa questão. Mas eu concordo plenamente com tudo isso, até que o Dirceu colocou agora, que por uma Selic de 2,25 está na hora da gente realmente repensar um pouquinho essa questão dos spreads bancários. Tá ótimo. Também tem uma pergunta para o Doá, se as barreiras... Doá ou para o professor Fábio, viu? As barreiras regulatórias e burocráticas servem como uma barreira de entrada de novos players? Acho que o professor Fábio poderia responder melhor, talvez, por causa de regulação. E se acha seguro o crescimento dos bancos também ajuda a manter o seu espaço. No Brasil, não temos o costume de remunerar depósito. Vou deixar essa pergunta para depois. Professor Fábio, oi. Então, eu queria só falar um segundinho antes do Fábio, lógico, por favor. Porque eu acho que na minha intervenção eu dei uma conotação assim da que regulamentação traz custo tá bom. e ineficiência. Né? Na verdade, eu queria fazer pelo outro lado, depois eu quero ouvir o Fábio, mas o Brasil, no sistema financeiro, e conhecendo, por exemplo, eu já tive uma época na Espanha e dando um curso, inclusive, lá, e a expectativa deles é que o mercado brasileiro fosse até menos, aliás, mais regulamentado do que é. Sim. Sabe? Eles disseram que lá na Espanha, por exemplo, o Banco Central define em percentuais o que você põe em cada setor e tal. Não é assim que nós temos quase 40%, 30% de crédito livre, né? Sabe, sem essa orientação de micro e pequena empresa, sem reserva. Então, eu só queria aliviar um pouquinho, porque talvez eu tenha passado essa ideia que a regulamentação trazia uma ineficiência, e não traz. E eu acho, assim, falando também da questão administrativa burocrática, essa eu concordo. Essa é uma coisa que até as fintechs estão aqui para ajudar bastante. Mas regulamentação, não vejo que tenha atrapalhado nada de investimento na indústria bancária brasileira. Tá? Até eu acho o contrário. A nossa regulamentação acho que dá um conforto até para o investidor. Eu acho que a minha contribuição ela vai no seguinte sentido. Em primeiro lugar, sim, o custo regulatório ele termina atuando como barreira de entrada em algum grau, e ele é parte também do spread bancário, não tenha dúvida. A carga regulatória ela entra naquela componente de despesas administrativas. E como que os reguladores no mundo, não só no Brasil, estão lidando com essa questão? Fundamentalmente trabalhando melhor o conceito da proporcionalidade, em que ela diz, o banco que tem uma relevância sistêmica maior, ele precisa sim cumprir regras prudenciais mais rigorosas, mais sofisticadas, pagar adicionais de capital e assim por diante. E aqueles que não têm uma relevância sistêmica, cujo evento de quebra não traria um impacto significativo sobre o mercado, esses efetivamente podem, porque são menores, menos complexos, ter uma regulação mais não mais leniente,
mas sim mais fácil de ser cumprida, mais simples. Essa é a lógica, por exemplo, que se aplica em relação às fintechs. E aqui, se você me permite, eu até já emendo uma pergunta que o Pedro Bono colocou lá no final, que ele pergunta qual é o habitat natural das fintechs, se são as reguladas, etc. Quer dizer, em relação às fintechs, o Banco Central tem duas abordagens que são bastante complementares e que têm sido bem eficazes. A primeira é com as fintechs de pagamentos, quando você cria o conceito da volumetria e diz, se você não for maior do que este volume de transações, você nem sequer precisa pedir autorização, então você libera o mercado, é o que eu costumo chamar de um sandbox regulatório absurdamente radical, né? Porque é mais do que um sandbox, é soltar a criança livre na praia para brincar. Então essa é uma forma de você tratar a fintech de pagamento, não regulando acima de tudo, é uma abordagem de proporcionalidade radical. E o outro, em relação à fintech de crédito, que você trata de acordo com a proporcionalidade e você traz incentivos também para que aquelas fintechs não reguladas venham para o mercado regulado, a exemplo da questão da participação no Open Banking, no ecossistema de Open Banking. De fato, até fevereiro nós tínhamos 19 fintechs autorizadas, já pulou para 30, nós temos um backlog aí de mais algumas dezenas de fintechs para serem aprovadas, fintechs de crédito. Esse número tem crescido, até porque a atratividade da fintech de crédito como entidade regulada, ela cresce absurdamente no contexto do Open Banking. E eu vou esperar o Dirceu depois me dar a deixa para discutir a questão da Big Tech e do WhatsApp, que um outro colega trouxe também aqui no chat. Ah, tá. Então, a gente deixa essa pergunta dos Big Techs e o WhatsApp para depois, para você responder, se possível, viu, Fábio? Eu tenho uma outra pergunta aqui. Qual o grande desafio dos bancos brasileiros? Uma pergunta também do Henrique, que é o seguinte: o Fed comprou o ativo direto de empresas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, vocês acham que seria possível isso? Mais ou menos essa pergunta. Olha, até onde eu acompanhei, o Fed fez recompra de títulos ligados a hipotecas americanas, ou seja, lastreados em hipoteca, para dar liquidez no mercado, ok? Foi isso que eu acompanhei. Me corrijam se vocês viram alguma coisa diferente disso. E na Europa, eu vi o Banco Central de um país, que agora não me recordo, fazendo um leilão, aí sim, as empresas daquele determinado país, que agora não me recordo, podendo fazer placement de títulos privados direto para o Banco Central. Foi o que eu vi, mas grandes empresas. Eu não vi nada do Fed fazendo a mesma coisa nos Estados Unidos. Eu não sei se um de vocês viram, Elias, ou Doá, ou o professor Fábio. Eu acho que a questão é, eles podem fazer. Sim. Né? Nós não podemos fazer no Brasil. Quer dizer, o órgão, o ente público, em qualquer lugar do mundo, no Brasil ou qualquer lugar do mundo, ele só faz aquilo que a lei diz que ele pode fazer. Sim. Né? Então, nós não podemos. Mas uma das medidas de contenção de crise que foi adotada foi uma emulação dessa possibilidade, que é você poder comprar letras financeiras dos bancos que são garantidas pelas suas próprias operações de crédito. Quer dizer, é uma forma indireta, digamos assim, de você fazer uma aquisição de crédito. E efetivamente, considerando a configuração do nosso sistema bancário, a nossa economia ela é dependente de bancos, né? Então, a nossa realidade é diferente da realidade norte-americana, em que o mercado de capitais tem uma relevância importante. Então, nessa configuração da nossa economia dependente de bancos, usar a capilaridade dos bancos, os canais dos bancos para fazer chegar o recurso à população é a estratégia mais adequada à nossa realidade. Tá legal. Eu vou fazer uma pergunta, pode ser para o Doá, se você quiser responder, Doá. Você acha que na última live nossa a gente abordou provisão para perdas com banco, né? Um dos nossos colegas aqui pergunta se você acha que o nível é o Cliver ou Cliver, pergunta se você acha que o nível atual de provisões está adequado para as perdas que devem vir pela frente. O que você acha?
Bem, Só eu acho. complementando, antes do professor Eduardo responder, Sim. o Roberto Pinto também fez a mesma questão. Ah, legal. Obrigado a ambos. E eu, posteriormente, gostaria de ouvir o Elias também, Tá sobre que é bom. o nosso grande especialista de provisões, né? A minha Ok. percepção é que é adequada. Tá? Eu É tô dizendo, adequado. mas também eu estou dizendo, como tudo nessa crise, né, tem grande conhecimento da dimensão das coisas, sabe? Quer dizer, eu não estou com isso querendo dizer que o que eles fizeram é exatamente o que vai acontecer, não? Aham. Eu, Legal. eu complemento dizendo que sim, eu acho que está adequada, sim, o que eles fizeram, e a gente já viu um movimento da maioria das instituições nesse primeiro trimestre de fazer um provisionamento adicional. Tá? Eu diria que hoje o nível de provisão da carteira está adequada. É claro, pegando já até um pouco do que o professor Fábio colocou, a gente ainda está no meio da nuvem do meteoro, né? Talvez a gente tenha uma visão melhor e adequada quando essa nuvem abaixar. Mas partindo do princípio que o meu ponto de visão, meu horizonte de visão é essa ainda com a nuvem de meteoro, eu diria que está adequado. Eu Legal. queria só complementar, se você me permite, Lógico. nós entramos com bastante gordura nessa crise. Então, Sim. nossos bancos entraram bem capitalizados, já estavam com um bom colchão de liquidez e tiveram mais suporte, e nós entramos na crise com um índice de cobertura dos ativos problemáticos. Não estou falando de cobertura de provisão sobre a inadimplência superior a 90 dias. Estou falando que considera o estoque de ativos problemáticos pré-crise. Era um índice de cobertura muitíssimo confortável quando confrontado com outros países. Então, eu diria que sim, nós temos um sistema financeiro que não será parte do problema, que será parte da solução. Pelo menos essa é a percepção que a gente tem vendo os números pré-crise. Legal. E eu gostei da figura que alguém usou aí, de que realmente nós estamos fazendo o mesmo achatamento na curva de inadimplência através de algumas medidas que nós estamos tomando. Ou seja, a gente diluir um pouco esse risco ao longo do tempo, né? Professor Fábio, agora voltamos com a pergunta do Henrique para você, se você puder responder, sobre a questão do WhatsApp. Quando nós tivemos uma negativa quanto aos avanços, né, do pagamento, se você acredita que essa medida pode atrapalhar a gestão atual, enfim, se tem uma ligação entre essas coisas, e é isso, né? Ok, então vamos separar um pouco as coisas, tá? Eu vou tentar ser bem breve na resposta. Essa medida foi muito particular, ela não foi contra o ingresso das Big Techs no nosso mercado a princípio, ela foi especificamente sobre essa configuração do acerto do WhatsApp, e eu recomendo a leitura do comunicado do CAD, não do Banco Central, em que isso é muito bem explicado, os impactos concorrenciais que isso poderia trazer, não pela entrada da Big Tech em si, mas pelos parceiros ou pela forma como os parceiros teriam, né, poder de mercado por um tempo não definido. Então, o que fundamentalmente o Banco Central falou foi, o Banco Central e o CAD, isso é algo que pode ter impactos absurdamente relevantes, nós precisamos examinar melhor antes de dar o nosso aval. E segundo, nós estamos sim mantendo o cronograma do pagamentos instantâneos, ou seja, aquele benefício que o Facebook Pay rodando no WhatsApp traria de imediato, ele em muito breve vai estar à disposição do cidadão brasileiro. Mas, e aqui cabe um mas, o debate da comunidade internacional de regulação, de bancos centrais, sobre a participação das Big Techs no mercado de pagamentos, é um debate absurdamente vivo e intenso, especialmente após a divulgação no ano passado do projeto Libra, né, que eu costumo dizer que é uma ameaça de disrupção a uma função típica do Estado. A Libra, ela representa a fintech para o Banco Central. Assim como a fintech ameaça o banco comercial, a Libra ameaça uma função típica do Estado Nacional, uma função exercida pelo Banco Central. Então, isso sim é um debate bastante vivo no Brasil e no mundo, o impacto macroeconômico dessa entrada das Big Techs no mercado de pagamentos, no mercado monetário, e, obviamente, também todo o entorno relacionado à segurança cibernética e privacidade de dados, né? Então, esse é um debate grande demais que valeria uma outra live,
né, para a gente discutir. Mas eu diria que o caso do WhatsApp foi mais pontual e que não deve trazer tanto dano por conta da breve implementação do pagamentos instantâneos no Brasil. Tá ótimo. Tem uma outra pergunta também do Cleaver, que ele está perguntando se o fato dos bancos brasileiros terem essa quantidade de ativos, de títulos públicos em seus ativos, se isso aumenta o risco ou, de alguma forma, piora essa situação toda. Eu diria que a gente volta ao nosso começo. Seria legal se o governo conseguisse financiar sua dívida em por outros meios, que não ter essa dependência tão grande que ele tem do sistema financeiro privado, que certamente teria mais recursos para crédito privado, né? Eu acredito que a gente respondeu a todas as perguntas que estavam aqui. Se ficou alguma pergunta fora, pode mandar para o nosso e-mail de contato@banquirisk. Fazendo um último aviso da minha parte, que após terminar essa live, a Meets vai deixar no ar uma tela para um curso de banking nosso que começa amanhã. A aula inaugural é gratuita, estão todos convidados, é só fazer a inscrição lá. Bom, da minha parte, finalizar agradecendo muito a participação de vocês. Eu acho que nós vamos ter, realmente, daqui para frente, eu queria dizer que, se de um lado a gente está enfrentando essa situação toda, por outro lado, nós temos não é por estar na figura do professor Fábio, mas um Banco Central que é reconhecido, o Banco Central brasileiro, como um protagonista de tudo isso que está acontecendo. Eu, o Elias e o Doá somos de uma geração em que não era assim. O nosso Banco Central antigo parecia que ele trabalhava em função dos bancos e não do cidadão, né? Não em função no sentido de beneficiar, mas em função de regulação, de coisas do tipo. Tinha uma vida voltada, muito fechada. Ele, hoje, para quem quiser dar uma olhada nessa agenda Bacen Hash, ela é muito interessante. Eu acho que ele está cumprindo tudo o que ele se propôs a fazer, e nós vamos ter, realmente, daqui a algum tempo, um novo mercado de serviços financeiros no Brasil, que hoje a gente não consegue, talvez, ver direito como esse mercado, mas ele será. A gente espera só que a economia ela dê passos na mesma linha para que isso se alavanque, né? Então, eu vou passar para vocês, para suas últimas palavras, agradecer mais uma vez a presença de todos, e daqui a algum tempo a gente volta com mais outras lives, né? Começar pelo Doá. Doá, obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado pela oportunidade e agradecer também o Elias e o Fábio por terem feito, digamos, realmente um debate, como alguém até escreveu ali, muito rico. Tá? Eu acho que nós fomos, no próprio desenvolvimento do assunto, nós levamos para um nível de qualidade, não de discussão, mas de informação e de debate, vamos dizer, técnico, muito interessante. Obrigado a todos. Sim. Obrigado. Elias? É sempre um prazer participar dessas lives. Quero agradecer ao pessoal que se inscreveu e participou, e o meu grande agradecimento ao professor Fábio, que essa seja a primeira de muitas, ao professor Doá, e também a você, Dirceu. Eu gosto de falar que a cada live, a cada encontro, a cada curso que a gente tem a oportunidade de fazer junto, eu fico, acho que, mais na posição do aluno, porque eu termino sempre com uma bagagem de conhecimento muito maior, tendo o prazer de conviver com vocês. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Elias, é recíproco. Professor Fábio, olha, essa aqui é a primeira de muitas, viu? A gente tem que fazer agora, depois que a gente tiver os balanços publicados dos bancos de junho, fazer a nossa live, que todo mundo aguarda, das PDDs, que a gente comente sobre PDDs, perdas, já está no nosso cronograma, e eu acho que cabe uma de meios de pagamentos instantâneos daqui a algum tempo. Acho que são duas coisas que a gente gostaria de contar com você, e a gente não tem palavras para te agradecer pela presença aqui hoje, tá bom? Sou eu que fico sem palavras para agradecer. É realmente uma enorme honra, uma enorme satisfação estar num debate tão rico com profissionais que eu admiro tanto. Muito obrigado por terem
me acolhido no time, e obrigado a todos os que nos acompanharam aqui até o final, e especialmente também a Mitzi, a todo o pessoal que ficou, a Raquel, o pessoal que ficou no apoio para que isso tudo acontecesse da melhor forma. Obrigado a todos. Tá ótimo. Muito obrigado, Mitzi, Raquel. A gente vai fechar eu pedindo para a Mitzi deixar, então, por alguns minutos a tela do Banking Game de amanhã. Quem quiser, é uma aula gratuita, bacana, vai ser... Para nós é sempre até uma diversão ter essa interação com o pessoal, eu, Elias, a gente fazia isso presencialmente de uma forma tão legal. Vamos ver como é que é agora, remotamente. Exato. É o novo normal. Tudo normal. E, legal. Então, a todos, muito obrigado. A quem está com a gente até agora, obrigado. Mitzi, por favor, coloque no ar essa tela e até uma próxima, pessoal. Obrigadão, viu? Boa noite.